Bem-vindos todos vocês a mais um podcast Mordendo a Realidade. O seu podcast semanal de filosofia e teologia tomista. E hoje vamos falar sobre o tema Ser Mulher à Luz da Fé Católica. Hoje, então, estamos aqui com uma convidada muito especial para tratarmos sobre esse tema, ser mulher à luz da fé católica, né, Diácono? Tema muito bom, muito importante. Acho que nós aqui do nosso podcast temos que... É o nosso objetivo aqui ajudar as famílias, de modo geral. E trazer aqui, então, essa convidada para tratar esse tema, acho que é muito... providencial, digamos assim. Vai ter muito a nos ensinar. Bem-vinda, então, doutora Ludmila. Seja bem-vinda. Tem aqui um pouquinho do currículo da doutora Ludmila. Ela que é uma pessoa muito querida por nós, casada, mãe de 4 filhos, católica, médica pela UFJF, cirurgiã geral pela UFMG, cirurgiã plástica. Acho que vou precisar dela para algumas coisas. Mestre em Educação, né, foi professora no FSJ de 2016 a 2022, especializada em dermatocosmetria. Aí foi difícil pronunciar. E uma coisa muito importante, membro da Pastoral Familiar da Paróquia São Judas Tadeu. Olha então, só. Bem-vinda, doutora. É uma alegria tê-la aqui conosco para nos ajudar a tantas famílias, né, que precisam assim de um norte, né, para discernimento em muitas coisas do dia a dia, né? Obrigado, viu, doutora? Obrigado, padre. Obrigado, diácono, pela oportunidade também de estar aqui com vocês. Poder passar um pouquinho aí desse assunto. Isso. Então, doutora, queremos que a senhora possa partilhar, assim, sobretudo para as mães, para as mulheres que acompanham o nosso podcast, né? Talvez esse intercâmbio, né, de ajuda mútua entre as mulheres, né, as mães católicas que têm essa missão tão bonita, tão importante, e algumas coisas que a senhora já tem uma experiência no dia a dia e o que dá para colaborar, né, ensinando, porque nós sabemos que educar uma família, ao mesmo tempo ter uma profissão, tem a questão do esposo, é todo um complexo que não dá para fazer um curso para isso. Por mais que tenha o curso de matrimônio e tudo, mas não... Então, doutora, o que a senhora pode aí nos ajudar aí, a partilhar com as pessoas que nos acompanham sobre essa vivência da senhora, né? Como uma profissional, ao mesmo tempo mãe, que tem que educar os filhos enquanto civilidade, mas também na fé. O que a senhora pode nos ensinar aí? Olha, quando eu penso assim, se você me perguntar assim, o que é o mais importante? Por onde a gente começaria esse podcast? Como educar os filhos, como viver bem o casamento, como se santificar, como ser mulher hoje na luz católica, né? Eu falaria pedir sabedoria a Deus. Uhum. Então, quando eu entendi isso, a graça de Deus, o que é a graça de Deus... porque ela está aqui para todos nós. E, às vezes, eu rezo, não adianta. Será que eu estou em amizade com Deus? Então, lembrar dos sacramentos, né, da confissão, para que esteja sempre em estado de graça com Deus. E aí, sim, a graça vir e pedir a Deus sabedoria para educar os filhos. E Ele dá. Ele dá, a gente estando em comunhão com Ele, em amizade com Ele, pedindo a graça, Ele dá. Então, eu posso dizer assim que sem Deus, sem a palavra de Deus, sem a presença de Nossa Senhora, eu não conseguiria educar meus filhos. Eu falo que tudo que a gente tem de bom é Deus que deu, nós não temos nada de bom, nós somos miseráveis. Então, se tem alguma coisa de bom na minha vida hoje, assim, que eu lembro em primeiro lugar, assim, lógico, tem várias coisas, então... eu ter a graça de poder ir à missa diariamente, porque a missa ela é muito completa, né? Eu começo o meu dia tendo meus pecados perdoados, eu começo o meu dia escutando a palavra de Deus,
Eu começo o meu dia aprendendo como rezar, porque os salmos é uma oração feita pelo Espírito Santo, nos ensina muita coisa. Eu revivo a paixão de Cristo. Eu peço pela igreja, eu peço pelos meus filhos, eu peço pelos que já se foram da minha família, os que não são lembrados, né? Eu revivo a paixão de Cristo, eu recebo Jesus, eu fico com Ele ali 15 minutos fisicamente, e eu saio com a bênção do Padre. Então, assim, começar o meu dia assim, saber que Deus está ali sempre comigo, estando sempre em estado de graça, eu acho o maior presente, eu acho o grande segredo de tudo. Claro que muitos não vão poder, né? Às vezes tem pessoas que não conseguem ir à missa por trabalho ou outros motivos. Eu já não consegui na minha vida algumas vezes, né? Mas hoje eu tenho essa graça, o que me ajuda muito. Me ajuda muito. Então, eu falo que Carlos Acutis já falava isso, né? Se alguém descobrir a importância da missa, vai fazer fila e vai faltar padre. Então, quando a gente entende isso, tudo muda. Então, só para exemplificar, para não ficar, para ficar um pouco prático, eu tenho um exemplo assim que me marcou. Tenho vários, mas esse assim para ficar de forma bem simples. Eu tenho meu menino, o terceiro. Ele sempre me pede para contar a história. Eu não sou muito boa de contar a história. E ele fala: mamãe, conta uma história para mim, mas conta uma história para mim, não de Jesus. Conta uma história para mim. Eu falo: ai, meu Deus, será que eu estou falando muito, né, na cabeça dele? Então, eu não vou falar mais, não. E aí eu fui à missa. E aí teve lá o evangelho, aquela parte de Pedro, da pesca, dos peixes. E aí me veio na cabeça, como vem várias vezes, catequese para as crianças, ensinamento para as crianças. Às vezes a vida dos santos, né, que a gente está sempre comemorando, dias especiais dos santos, da história deles, que são importantes, mas nesse dia teve esse evangelho. Eu falei: nossa, essa história ia ser boa para eu contar para o Gabriel, ele ia gostar. Mas ele não quer, então eu não vou contar. Aí nós fomos dormir e ele falou para mim: mamãe, me conta uma história, mas de Jesus. Hoje eu quero de Jesus. Então, assim, coincidência? Foi justo aquele dia. Ele não me pediu assim, dessa forma tão veemente, mas naquele dia ele me pediu. Então, pedir a Deus, porque às vezes ele está, como Santo Agostinho diz, né? Estavas aqui e não estavas dentro, estavas e eu dentro, te buscava fora. E eu né? te buscava fora. Então, às vezes, ele está aqui, ele fala com a gente e a gente não enxerga pelo barulho do mundo, por tudo. Então, se silenciar, e a missa hoje me dá essa oportunidade nesse mundo tão barulhento, né, de um encontro com Deus, com a palavra de Deus e sabedoria para a minha família, para estar lidando com meus filhos, no meu casamento, com os meus irmãos, a minha família, os meus pacientes, a vida como um todo. Uhum. E no caso da doutora aqui, olha como que é bom quando a cidade... Porque as pessoas, a maioria mora nas cidades grandes, e a cidade grande é uma confusão. Mas a qualidade de vida de uma cidade pequena. Tem essa diferença. A senhora, conheço lá, e 5 minutos está na igreja, né? Acho que de carro ali 5 minutos chega, né? 7, talvez. Então, 5 correndo, 10 com 5 calma. correndo, 10 com calma. Já sabe até o tempo que demora correndo. É isso mesmo. E na paróquia tem confissões todo dia, né? Ainda continua ali na catedral, em São João del Rei, né? Eu falo que... Tem missa e confissão todos os dias. São João del Rei fala que nós somos muito abençoados. Uma cidade mariana, uma cidade que, como você diz, né, 5 minutos você está em casa, as pessoas se respeitam, e a gente tem missa diária e confissão diária. Diária. Todos os dias após a missa. Quando é primeira sexta-feira, que fica lotada a missa, né? Primeira sexta-feira, um dia muito especial. Inclusive, eu tenho uma história muito também... muito especial com o Sagrado do Coração de Jesus ao longo da minha vida toda. E nas primeiras sextas-feiras o padre dá a confissão durante a missa e após a missa. Fora os períodos que tem de tarde nas outras paróquias, mas essa, que é a matriz, tem todos os dias. É uma graça. Só não tem domingo. É uma graça. E uma coisa importante também, para a senhora explicar aí para as mães, porque tem mães que pensam que a catequese... Aí o menino tem que ter lá, a criança tem que ter lá a idade de 7, 10 anos para colocar na catequese. Mas a senhora acha que com quantos anos que tem que começar a catequese, né? Eu sei que a senhora é uma catequista muito boa. Então... Já tem que nascer e fazer o nome do pai, né? Como é que é? Então, quanto antes, né? Eu falo que eu também tive uma graça muito especial. Meu último filho, ele recebeu a comunhão todos os dias,
quando eu estava grávida. Então, ele começou... Assim, lógico que a gente já consagra nossos filhos à nossa mãe, ao Senhor, mas ele, de forma especial, até quando a gente viajava, não abria mão. Ele recebeu todos os dias. Até quando ele nasceu, eu queria ir na missa, eu estava de resguardo, eu sempre tive uma boa recuperação. Calma, eu falei, não, então não vou, porque eles vão achar que eu, sei lá, não estou... Né? Mas a vontade que eu tinha era de ir, e eu tinha força para ir. Né? Mas, e aí, pela dificuldade, às vezes... não levo sempre, mas procuro levar para ele se familiarizar com o ambiente da missa. Ele antes me dava mais trabalho. Assim, quando é neném, não dá trabalho, né? Aí, quando começa a entender um pouquinho, quer andar, dá um pouquinho de trabalho, mas depois ele vai se familiarizando com o ambiente da missa. Ele chega, as senhorinhas da missa ficam apaixonadas com ele, porque ele já olha, da importância da beleza da igreja, né? Para nos elevar ao céu, a Deus. Ele já olha, ele já faz o nome do Pai, ajoelha. Amém, aleluia. Na hora que fala do evangelho, aleluia, ele começa a cantar aleluia na missa. Então, assim, ele já começa a se familiarizar desde cedo. Meu filho mais velho, eu não pude fazer isso, ele está ali no extremo, né? Era uma época que eu trabalhava muito, até os 6 anos ali eu trabalhava muito, era trabalho, era mestrado, faculdade, professora, né? Então, ficou faltando um pouquinho disso, mas quando eu percebi, Deus me deu essa graça, graças a Deus, há tempo, e quando ele tinha 6, eu tomei rédea novamente e caminho. Então, a importância de começar o quanto antes, né? Um simples... porque talvez as mães tenham mais facilidade com as crianças maiores, né? Ou às vezes até não, mas assim, se tiver que escolher, as pequenininhas, vou falar, eles não vão entender nada. Engano. Eles entendem mais, eles captam mais, eles são igual uma esponja, uma bucha. Né? Então, começar desde cedo, o nome do Pai, ensinar a fazer o sinal da cruz antes de fazer as refeições, quando acordar, ir lá na capela, eu também tenho essa graça, tem uma pequena capela da minha casa, de ir lá, dar bom dia, de noite, agradecer. Às vezes tem noites que eu não posso, aí vai para as mães que trabalham também, fica tarde, e mas eu dou a incumbência para babá. Falo, todo dia você vai para o canto gregoriano para ele cantar, você vai rezar com ele. E aí, esses dias ela falou que mudou a música. Ele falou, não, babá, de Deus. Ele gosta muito de canto gregoriano. Então, vai falar assim, mãe, né? Então, ele gosta. Para dormir, ele sente essa necessidade do... Estou contando assim, um pouquinho da experiência do mais novo, né? Depois eu vou... Então, eu acho importante, porque a música também nos eleva a Deus, nos une a Deus. Então, esse contato, assim, desde cedo. Então, a mãe, mesmo quando ela não está, mas tem essa preocupação, porque, às vezes, quem está dentro de casa não tem essa visão, mas são pessoas boas que, se a gente pedir, fazem. São pessoas que dão muito carinho, têm outras qualidades, e a gente pode também estar pedindo. Né? Quando eu posso, eu mesmo ponho a música. Né? As crianças, por exemplo, com minhas crianças, desde que teve algum entendimento, acredito que ali por volta dos 4, 5, eu já faço catequese todo domingo tem a catequese. Falo, mas qual tema você usa? Às vezes eu tenho amigas que perguntam, porque às vezes a minha menina posta alguma coisa, ela gosta de evangelizar, e aí eu falo, não, mas de onde você tirou esse tema? Né? Eu falo que, por incrível que pareça, não tem um lugar específico. São os livros que a gente lê, os retiros que a gente vai, ao escutar a homilia do padre, a uma vida de um santo. A gente chega com o que a gente estava falando mais cedo, com a inspiração. E dá certo, e Deus dá. E, em vários momentos, a gente se emociona, porque a gente vê que Ele está presente e que Ele está orientando, que Ele está guiando. E, nessa fase, inicialmente, eles pegam mais, eles estão menos... com vícios, né? E é uma fase muito importante, principalmente a primeira infância, né? E eu tenho uma professora que falava para mim, eu nunca esqueci, ela falou que ela deixou de trabalhar, né, até a filha dela completar os 13 anos.
Eu não consegui fazer isso, mas me ficou marcado. Ela falou que até os 13 os filhos escutam, depois não escutam. Então, tem muitos pais perdendo esse tempo, né, precioso na vida dos filhos, que não volta e que faz estrago. Então, eu falo que o desafio hoje, né, de nós mães, que crescemos, eu, por exemplo, cresci com a minha mãe dizendo, né, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que eu não podia depender de marido, que filho eu podia ter um só e olhe lá, porque hoje estava difícil. Então, para nós é muito difícil conciliar essa a gente que partiu de uma vida sempre de muito estudo, muita coisa, achar esse equilíbrio, né? Mas é importante achar esse equilíbrio, dividir. Por exemplo, você comentou aí, né? Eu fui professora da Universidade Federal, concursada em 2016, saí em 2022, e um dos motivos que me levou é os filhos. Eu falei que eu não podia tirar dos meus filhos. Pode ser que lá na frente eu sinta falta, mas meus filhos são mais importantes, né? E, no momento, eu não tiro o tempo deles. Eu já tiro com o meu serviço, que eu acho que é importante. Eu consigo fazer minha missão também, evangelizar, ajudar outras mães. Embora sou cirurgiã plástica, eu consigo ajudar muita mãe também, em todos os sentidos, né? Então, eu gosto do que eu faço. Um dia eles vão embora, então eu vou ter meu trabalho, mas eu falo que eu não me realizei enquanto eu não fui mãe e esposa. Então, eu não cheguei em muito lugar, mas onde eu cheguei, eu não tenho vontade de chegar mais, mas eu só, de fato, fui feliz quando eu fui mãe e esposa. Eu acho que isso está em nós, mulheres, e a gente precisa ter isso. E isso é gratificante. Dá trabalho, dá, né? Tem vezes que é trabalhoso, mas eu sempre tenho a certeza dentro de mim. Primeiro que nada, tudo que é fácil, você estava falando aí do remédio, tudo que é fácil desconfia, né? E se a gente tem uma causa maior que é Deus e Ele está conosco, vai dar fruto. E é o tempo que a gente tem que ter paciência para esperar. Mas a gente não demora muito, não. A gente já vê no dia a dia esses frutos. E é tudo muito incrível. É a vocação, né? Eu costumo falar que vocação é cruz, né? Por isso que santifica. Né? Toda vocação matrimonial, mas sacerdotal também. Né? Todos nós temos as nossas privações, as nossas batalhas, mas também a alegria que você ganha realizando a sua vocação é 100 vezes maior. Às vezes você vai fazer tá ensinando alguma coisa, aí você está achando que eles não estão prestando atenção, estão jogando bola, fazendo. Aí, quando você vê, às vezes está conversando com um coleguinha, fala o que você falou. Quer dizer, ele estava escutando, aí Deus te dá força, você vai consolo, continuando. Né? E aí a gente vai ensinando, né, com bons livros, com exemplo. Ter um pai, por exemplo, como meu marido, já me ajuda muito, porque um pai que ajoelha, um pai que vai à missa, um pai que tem fé. Metade dos meus problemas já estão resolvidos, né? Eu agradeço muito a Deus. Eu falo que na hora que eu casei, eu não olhei, eu sempre olhei, né, um homem que fosse trabalhador, direito, mas não olhava se ele era, por exemplo, católico. Mas eu acho que o fato mas no meu caso, como eu sempre fui muito católica, ter um marido que não fosse católico ia ser sofrido para mim. Compatível. Então, Deus me ajudou nisso, mas assim, foi... na verdade, eu não olhei isso, mas ele me ajudou até nisso, porque eu falo que quando a gente vai escolher um marido, né, cada um olha uma coisa. Mas eu sempre olhei se era direito, se era honesto, bonito. Às vezes a gente, né, você tá bonito, né? Se tiver uma condição, tudo bem, é bom também. Mas o mais importante hoje, com a minha maturidade, eu falo, é ter um marido como meu marido, que tem fé, que ajoelha. É um exemplo para os meus filhos. Então, assim, principalmente os meninos, né, que observam o pai. Então, assim, copiam ele em tudo. Então, ter ele como exemplo, né, me facilita muito. Doutora, uma pergunta. Então, a senhora trabalha como cirurgiã plástica. O que a senhora pode partilhar sobre isso? Que inclusive, assim, como que eu vou dizer? É uma questão hoje muito complicada, né? As pessoas buscam muito isso e por vários fatores, vários motivos. A gente, quando estuda essa parte até ética disso, sabe também. Porque tem gente que só traz como 8 ou 80, né? Então, tem os casos de cirurgia plástica, assim, que tem que fazer, tem casos que é conveniente e tem casos até que não, né?
que tem que fazer, por exemplo, a pessoa aconteceu um acidente, né, cortou o rosto, não sei o quê. Tem coisa que é conveniente e tem coisas que não se pode. Mas a senhora, se da experiência da senhora, o que a senhora pode partilhar alguma coisa interessante assim? Olha, você falando aí me veio à cabeça, eu sempre me fiz essa pergunta, porque eu sempre gostei muito de estudar e eu fiz medicina para ajudar, mas eu nunca gostei de doença. Eu tive que fazer cirurgia geral para fazer cirurgia plástica. Eu gostava de fazer as cirurgias eletivas. Um câncer que tinha cura, uma cirurgia bariátrica, mas eu nunca gostei, quando estava já em fase final, de fazer uma biodigestiva, por exemplo. Nunca gostei, eu me envolvia, né? Eu falo que não me agradava, né? Me deixava triste. Então, eu sempre gostei do eletivo e fui fazer plástica. Então, eu falei, meu Deus do céu, mas eu faço plástica para ajudar os outros. Fiz medicina para ajudar os outros e agora estou aqui, cirurgião plástico. Ainda me faço um pouquinho essa pergunta, mas eu acho que hoje eu entendo muito coisas que eu não entendia. Né? Inclusive, eu já fiz essa pergunta para o senhor, né, padre? Assim, até que ponto é pecado uma mulher com silicone, uma mulher fazer uma cirurgia porque eu não queria estar fazendo uma coisa que, se aquela coisa eu soubesse que estava errado, eu não iria fazer. Então, como teve situações na minha vida, nem vou comentar, mas assim, que eu tivesse que fazer uma coisa que fosse contrária aos princípios. Então, eu não faço. Isso. Né? Porque eu acho que, em primeiro lugar, está Deus, está a nossa alma, nosso amor a Ele. Não é nem por temor ao inferno, nada, é por amar a Ele, por saber que isso não vai trazer felicidade para o paciente. Isso mesmo. Porque não é o caminho, a verdade e a vida. E então eu sempre me perguntei, aí o senhor me falou assim, até me deixou, não, pera lá, eu estudei a vida inteira, agora eu só sei fazer isso, né? Mas assim, isso que eu estou fazendo está errado, como é que está? Então, hoje eu procuro, e você me falou, desde que a mulher faça isso para o marido, não tem mal nenhum, ela teve filhos, né? E aí a gente brinca, né? O mommy makeover, porque dá estria, fica às vezes aquele abdômen avental, fica assando a mulher quer estar bonita para o marido. Então, desde que seja uma coisa virtuosa, né? Uma coisa assim para o marido, que não tivesse problema nenhum. Então, eu hoje procuro orientar, quando eu vejo assim, que uma mulher, às vezes, está querendo exibir o corpo, ou orientar um pouco, né? Mas é bem difícil essa questão. Mas, igual você falou, tem situações que é indicado, né, a cirurgia plástica, tem situações que a mulher, às vezes, está procurando, ela não precisa, ela está belíssima, não precisa fazer nada, e quer encontrar alguma coisa. Acho que é aquilo que vocês estavam comentando no podcast anterior, é aquela falta de vida espiritual, né? E aquele prazer que não se encontra nas coisas materiais e querer encontrar em coisas materiais. E aí é o perigo, a gente tem que orientar bem para que a pessoa não faça cirurgia e não fique depois triste, né? E aí que você gera um problema maior para a paciente, né? Ela vem com depressão porque o que ela buscou, ela não achou. Aquela felicidade que ela veio buscar, ela não encontrou. Então, hoje, eu tento passar para meus pacientes um pouquinho da minha experiência. Quando eu vejo que é algo que eu posso direcionar, eu direciono. Não que eu não vá fazer, né? Então, assim, eu falo que, às vezes, de 15 pacientes que me procuram, 10 precisam de plástico, 5 está precisando de uma conversa, e tudo bem, né? E ela quer isso mesmo, é escutar mesmo uma opinião. E é isso. Esse é o olhar do médico, né? De querer curar integralmente o ser humano ali, né? É que nem um exemplo, não sei, isso funciona com todas as áreas da medicina. Vem a pessoa, não estou conseguindo dormir, doutor. Tem 2 opções. Ou tomo um remédio aqui, um sedativo, você vai dormir tranquilo, ou vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Às vezes é uma ansiedade, às vezes é uma coisa que se pode ajudar, talvez com medicamento, talvez também, além do medicamento, de outro modo. Talvez a mesma coisa com a questão estética também, né? Às vezes é uma lacuna, um vazio que a pessoa pode preencher, às vezes, de outro modo. Às vezes vai fazer até o que ela quer e não vai preencher, né? E você tem que identificar, porque senão você causa sofrimento à pessoa, ela não vai ficar satisfeita, e nós também, né? Não queremos uma paciente insatisfeita. Isso mesmo. E tem uma pergunta aqui interessante, que é assim, qual o papel da medicina estética na construção da autoestima saudável? Então, tem essa primeira parte, que é interessante. Por exemplo,
Às vezes a pessoa pode ter um problema estético, a orelha é muito grande, ou uma coisa assim que dá que a autoestima da pessoa, né? E eu acho que seria isso, na medicina estética, que ajuda na autoestima de modo saudável. Isso, autoestima saudável, né? E quando ela pode se tornar um risco para a identidade da pessoa, né? Porque também, acho que é nesse sentido a pergunta, talvez. Uma coisa que eu tenho visto muito, e é engraçado demais, eu consigo rir, ainda bem que eu consigo rir. Tem pessoas que com a cirurgia estética, assim, elas vão fazendo tanto, alguns artistas e outras pessoas que têm condições, que vira outra pessoa, né? É interessante, Sim. eu já vi isso. E os que não aí tem muitos que não conseguem fazer a cirurgia, o que eles fazem? Fazem no Photoshop. Eu tô cheio de casos, eu falo, gente, isso aqui tem um problema psicológico na pessoa aqui, porque às vezes a pessoa me manda uma mensagem aqui que eu não conheço. Aí eu vejo a pessoa aqui. Depois, quando eu vou conhecer a pessoa pessoalmente, eu falo, mas não era outra, não? Mas não era. Com os homens tem muito problema isso, não. Eu vejo com as mulheres de aparecer outra pessoa mesmo. Sim. Então, tem essa questão. Quando que você vê que trabalha a autoestima de modo saudável e, assim, a senhora mesmo vê que mudou a vida da pessoa para o bem, a pessoa... Quer dizer, a pessoa sofre bullying com isso desde a infância, dá um problema psicológico. Creio que o critério deve ser isso. Não é tão de risco, né? E ajuda a pessoa a ser mais feliz ali, na família, etc. E tem os casos que a pessoa... Já é um problema da pessoa consigo mesma, ela não se aceita em nada. Eu falei assim, tem dois problemas aí. Por exemplo, uma coisa que hoje se fala muito na medicina estética, né? Que acontece? Tá bom, ok. Pode falar, viu, doutora? Fica à vontade. Hoje, o que acontece muito na medicina estética é em relação aos preenchimentos, né, faciais. As pessoas estão chegando no consultório e dizendo: doutor, eu tenho medo de ficar artificial, isso e aquilo, né? Então, isso muitas das vezes, hoje a medicina está muito banalizada, né? Então, é o produto errado no lugar errado, na quantidade errada. Desde que seja feita com a técnica correta, isso não acontece, né? Mas hoje, devido a essa banalização da medicina, vários profissionais, curso de final de semana, né? E ainda assim é diagnóstico, porque uma paciente é diferente da outra, cada um tem uma constituição corporal, umas envelhecem. O envelhecimento ele tem um estudo, né? A gente tem um envelhecimento ósseo, muscular, de gordura, de atrofia de gordura profunda, de migração da gordura superficial. Na pele, a gente envelhece dando ruga, mancha, vasos, né? E cada pessoa tem um pouquinho disso tudo, mas umas têm mais, menos. Então, você tem que identificar qual que é o caso daquela pessoa. Isso não é uma fórmula igual para todo mundo, como tem feito aí. Então, acho que esse é um dos problemas, né? O produto errado, no lugar errado, na quantidade errada. E o médico também, às vezes, pela inexperiência ou pela falta de conhecimento, não saber dizer não. Então, na hora que vê que a paciente está exagerando, que aquilo ali não está legal, porque existem... a gente sabe o que é belo, o bebê sabe desde quando nasce, né? Quando ele ri, ele sabe o que é bonito e o que não é. E isso tem estudo para isso. Então, desde que não fira isso, não tem mal nenhum se a pessoa quer aumentar um pouquinho o lábio, né? Mas desde que não fira isso. E não tem problema nenhum se a pessoa envelhece e ela está tendo uma absorção de gordura no malar, na têmpora, que acontece, né? No malar, na têmpora, na mandíbula, no mento, e ela querer repor esse volume, ou repor o colágeno que perdeu, não tem problema nenhum, né? Ela não está sendo outra pessoa, ela está sendo ela mesma, né? Ela não é que ela tem 60 anos, ela vai ter 20, 30, ela vai ter a idade que tem, saudável, nós vamos tratar. Hoje a gente tem recurso, a ciência nos dá isso, mas de forma racional, né? De forma segura, de forma estudada. Né? E tem aquelas pessoas também e que dão um azar de encontrar pessoas que apoiam, né? Que não tem fim. Tem até uma doença que é o dismorfismo corporal, né? A pessoa ela tá bonita e ela acha que não tá, e aí ela tem ela tem uma alteração do que ela acha que é belo, né? E é um perigo isso, a gente tem que identificar isso no consultório. Também é um outro problema, né? E aí ela nunca está satisfeita, ela sempre vai querendo mais e mais. Isso numa doença, e isso tem nas pessoas até que não são doentes. Que
às vezes, também hoje mudou-se muito o conceito, né, estético. Às vezes você vê uma blogueira, você vê que ela consegue ter aquela influência ali. Às vezes ela nem é tão bela, né? Mas aquilo ali vira padrão para a pessoa quer aquilo ali, então assim, distorce um pouquinho. Meu marido fala muito isso, né? Isso que o senhor falou do perfil, né? Hoje no Instagram as pessoas mostram pessoas que não são. Isso, o adolescente que vê isso, que não entende, acha que isso é o normal, se tem a baixa autoestima, né? E também é uma coisa muito ruim. Mas dentro ali da plástica, dentro do meu trabalho, é isso. É fazer a técnica correta, que a gente estudou para isso. Então, quando não tem indicação, olha, tá bom, mais que isso vai sair do padrão estético, não está legal. E fazer o produto certo, no lugar certo, na quantidade certa, com muito estudo, com conhecimento de anatomia, né? E tem aquelas que não tem fim, né? Não quer parar. E aí dar o ponto final. Saber dizer não, saber até onde está exagerando, até onde quer melhorar. Porque, igual o senhor falou, uma orelha de abano, por exemplo, você citou aí. Muitas crianças crescem com isso, né, tendo bullying. Chegam, às vezes, para formar adolescentes, querem fazer, por exemplo, a mulher um penteado, né, e não fazem porque a orelhinha está para fora e limita a vida, né? Então, assim, é um sonho, e aí faz, fica satisfeita, depois começa a amarrar o cabelo, fazer as coisas. Então, assim, está melhorando a vida dela, né? Mas ela não... também tem que ter consciência, por exemplo, numa abdominoplastia, né? Uma pessoa que já fez cirurgia para emagrecer. Então, ela perdeu peso, tem lá um abdômen avental, quando você faz uma cirurgia, que você tira aquele excesso ali da flacidez, melhora ali toda a pessoa, ela melhora, né? A qualidade de vida dela na hora de escolher uma roupa, se sente melhor com o marido, isso tudo é muito bom. Mas você tem que identificar ali no momento qual é o que essa paciente quer com isso, né? Porque, por exemplo, às vezes elas querem ficar como eram e não vão nunca, né? Então, assim, eu sempre falo, é melhorar. Você vai melhorar. A gente vai, do que você vai melhorar, né? A gente não tem como a perfeição, né? Buscar o que é perfeito. Então, desde que a gente identifique isso, explique isso, não há problema. Às vezes quando eu era pároco, eu brincava muito na paróquia sobre isso, falava assim, gente, assim, existe uma lei que chama gravidade. Entropia, né? Entropia. Não tem jeito, assim, o tempo chega. Então, claro, só que tem pessoas que aí ficam naquela obsessão, né? Naquela obsessão e não se rende, né? E vai sofrendo. Aí pode ter outros problemas de saúde, traz outros, né, consequências, efeitos colaterais. Igual a senhora falou, às vezes tem um profissional que não tem tanto uma ética, não estudou tão bem a coisa e vai fazendo o que o paciente pede, aí dá os problemas, né? Uma pergunta aqui, ó. Como a cultura atual influencia as mulheres a acreditarem que a realização profissional deve vir antes da família? O que a senhora pode falar sobre isso também? Porque... Olha, eu vejo, igual eu, além de lidar ali com muitas mulheres, muita família no meu consultório, eu falo que, embora seja uma cirurgiã plástica, eu lido com muita família, muitas situações, né? E a gente, na pastoral também, vendo todas essas situações, a gente vê, e a gente viveu isso, né? A nossa geração, essa mudança de conceito, né? Hoje a gente não tem mais direito de depender, por exemplo, do marido. As mulheres acharam que ganharam algo com isso, né? Ganharam com isso. Mas hoje, se tiver uma guerra... Antes tinha uma guerra, eles brigavam, tinha o lugar da guerra, e os homens. Hoje está arriscado eles irem onde tem mulher e criança, vocês viram aí recentemente, e querer matar as mulheres, né? Tipo assim, eles não estão preocupados se tem criança, mulher, está todo mundo no bolo ali, e querer colocar as mulheres para a guerra, na frente da guerra. Então, mudou um pouco esse conceito, todo esse conceito global aí, de tirar a mulher de casa, né? Para o trabalho. Então, com isso, a mulher tem menos filhos, fica fora de casa, perde assim deixa de educar bem os filhos. Os maridos também crescendo com essa ideia que a mulher que tem que ser igual, né? Que a mulher tem que ajudar também em casa. Acho que mudou muito esse conceito, né? A gente, quando é jovem, eu cresci, como eu disse, minha mãe dizendo, né, que eu tinha que estudar, que eu tinha que trabalhar, que eu não podia depender de marido, que eu tinha que ter um filho só. Como se o marido fosse inimigo, e não é, né? Na verdade, o marido é uma só carne conosco, a gente cresce junto,
né? Então, e o marido também, né? Crescendo dessa forma. Eu costumo brincar, né? Hoje as mulheres chegam em casa igual o homem, né? Do trabalho, não querendo saber de nada, do marido, das crianças. E o homem, às vezes, tem alguns casos que jogando videogame, né? Sem essa proteção à mulher. Então, mudou um pouquinho, inverteu muito essa questão, né? Mas eu acho que hoje as pessoas estão vendo isso. Eu acredito que tem uma parte do mundo hoje que está enxergando isso, está vendo que não tem, que essa diferença é bom, que é importante, que complementa, né? E que é o grande segredo. Eu costumo dizer assim que na vida minha e do meu marido, primeiro, na vida do homem e de uma mulher, primeiro é Deus, né? Depois, na vida da mulher, é o marido, do marido é a mulher. Depois, na vida da mulher, são os filhos, na vida do marido, os filhos. E depois, na vida do marido, o trabalho, na vida da mulher, a casa, o lar. Depois do marido, a casa e o lar, e da mulher, o trabalho. Não que se meu marido ficar doente, eu não posso trabalhar, não tem nada disso, o dinheiro é nosso, nós vamos fazer, né? Mas cada um tem uma missão e a gente tem que dividir, porque nós somos uma família e é importante, né? A importância é de um pai, de uma mãe presente em casa para estar ensinando, né? Quantos momentos eu perdi quando eu não tinha esse entendimento, né? Que hoje eu não perco mais, eu quero correr contra o tempo, né? Então, a pergunta era... Isso, perguntando isso, do mundo hoje, nesse sentido, eu tenho essa sensação. Os impactos que a ausência materna... Não. o de baixo aqui, né? Tem uma outra aqui também. Como a cultura atual influencia as mulheres a acreditarem que a realização profissional deve vir antes da família, né? Isso. Então, eu vejo muito no consultório, porque uma das perguntas que eu tenho que fazer sempre é: você vai ter filhos, mais filhos? Porque para você fazer uma abdominoplastia, o ideal é que ela já tenha filhos. Se ela for fazer uma mama, pode ser que ela não amamente. Então, sempre tem que ter essa pergunta. Eu falo, não, filho, não sei se eu vou ter. Muitos falam que não sabem se vai ter. E ainda nem tem. Ainda nem tem. Não tenho, não quero ter. Eu tenho meus cachorros lá, não sei se eu vou ter. Então, a gente acaba tendo essa visão, né? Eu então tenho um, não vou querer mais. Falei, não, mas você está muito jovem. Não, mas eu tenho que estudar, eu tenho que fazer mestrado, tenho que fazer doutorado. Será que Deus quer, né? Você perguntou se Deus quer? Pondo isso em primeiro lugar. Só que todas... Aí, o que acontece? A maturidade vem com a esterilidade. E, às vezes, você quer mais e não pode. Você quer e não tem. Então, hoje está acontecendo muito. Elas estão deixando para mais tarde e não conseguindo, né? E assim... Fica faltando algo, né? E muitas arrependem. Isso é a ordem natural das coisas. Você está vendo que ela vai se arrepender. Você está vendo... Tem coisas, eu vi vocês comentando, né? Que a gente já diagnostica, né? Porque não é a gente diagnostica. É porque caminha a verdade é a vida. Se você não seguir o que Jesus ensinou ali... vai dar errado. Se você, no momento, você não acredita, obedece. Depois você vai enxergar, porque acontece. Então, mas, lógico, tem casos e casos, mas você vê, às vezes, uma separação, a mulher ou o marido arrepende, o mal que traz para os filhos, né? Essa situação aí dos filhos, de não ter filho. Por que eu não tive mais? Minha mulher queria, eu não tive. Outro dia eu tive uma colega chorando, né, na mesa da confissão. Eu falei, o que houve? Ela, meu marido queria e eu não tive, né? Então, assim... a bênção de um filho é muito grande, né? Eu costumo falar para elas, porque elas falam, mas dá muito trabalho, é isso e aquilo. Mas você acha que uma coisa tão boa não vai dar trabalho? Claro que vai. Mas nenhum trabalho substitui a bênção de ter um filho. Cada um é de um jeito, cada um te mostra uma coisa, cada um te santifica. Nós somos um santifica o outro, santifica os pais, né? E é uma bênção danada. E quando a gente tem essa bênção, enxerga, a gente quer isso para o irmão também. Então, eu procuro sempre, né, falar sempre um pouquinho, mesmo estando ali no consultório de plástico, explicando, tentando mostrar isso. Mas eu vejo muita gente hoje, muitas mulheres com a cultura dessa forma, não querendo ter filhos ou querer mais tarde, aí põe mestrado, doutorado à frente, né? Quando não tem jeito, que acaba tendo filho, deixando a criança, né, para outros educarem, deixando a criança à mercê de celular, né? E isso é um estrago muito grande, porque nós, mães, quando estamos em casa, os pais, quando podem também, é a cada minuto. Às vezes, coisas assim que você nem imagina, você consegue, naquele dia... aquele dia dá muito fruto, porque é numa mesa, é num estudo, é num livro que você lê, você usar daquilo ali para ensinar as virtudes, para
ensiná-los, né, um dia eles não vão nos ter, né? Então, como seguir, como fazer, ensinar o caminho de Deus para eles, isso é muito importante. Ô, doutora, antes do padre ler a próxima pergunta aí, das que nos chegaram, que tem a lista aí, né, padre? Mas a senhora começou falando muito dessa graça de ir para a missa sempre, de conseguir viver esse silêncio como uma dica para as pessoas. E aí uma outra dica também que a senhora poderia também desenvolver. Como fazer isso com 4 filhos, por exemplo? Ou como fazer isso numa casa que você tem que cuidar da casa, tá com barulho e tudo. Eu lembro muito de uma amiga minha, lá do Rio de Janeiro, que ela tá no primeiro filho ainda, mas ela é bem jovem, acabou de casar, teve o primeiro filho. E ela gosta muito de assistir nossos podcasts, né? E ela assiste empolgada. Abraço aí. E ela sempre fala, nossa, ela me manda dúvida, fala, nossa, Diácono, aquele convidado falou tal coisa, como é? Ela gosta de estudar, sabe? Filosofia, teologia, assim. Inclusive, isso é uma coisa para se falar também, né? A filosofia tomista que a gente ensina, a teologia, o estudo da doutrina da igreja, não é algo alheio às famílias, não é algo alheio às donas de casa, às mulheres da paróquia, pelo contrário, né? Pelo contrário. É um público muito amplo. Nós estamos convencidos disso, de que a filosofia séria, a filosofia realista, transforma vidas, né? Seja qual for a profissão, o seu estado de vida, a sua vocação, transforma. Mas, bom, aí ela estudava muito e eu via o desafio, né? Dela cuidar ali da criança, cuidar da casa, o esposo trabalhando, e ela também tem que fazer os bicos dela. E estudando, é um desafio. O que a senhora teria a dar uma dica assim, para essas famílias que vivem essa realidade? Cada um tem uma realidade, mas dividir bem o tempo, tipo, esse tempo que eu não vou abrir mão, esse tempo é dos meus filhos. Né? Cada um tem a mãe que tem a graça de poder estar em casa, que não trabalha, aquela que trabalha, que tem que dividir, mas aquela que trabalha, como é meu caso, que eu posso passar um pouquinho dessa experiência, porque eu vivo isso, é dividir. Né? Sabe, esse tempo é dos meus filhos, esse aqui eu não tiro. Se eu quero fazer... por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tive um problema sério de coluna, fiz uma cirurgia, fiquei 9 meses trabalhando com muita dor, não conseguia amarrar meu sapato. E aí eu fiz a cirurgia, correu tudo bem, mas eu tive que mudar a minha vida, tive que começar a fazer pilates. Então, hoje eu acordo 4 e pouca da manhã para fazer meu pilates. E está tudo bem. Isso não foi só para os meus filhos, e para mim também. Eu me sinto vitoriosa, né? Porque eu estou acordando cedo, eu estou lutando, estou fazendo bem, estou me sentindo mais forte, né? Aí eu começo meu dia com a missa, que eu te falei, que me dá graça para educar meus filhos, é onde eu peço a graça para o meu esposo, para minhas crianças, para algum amigo que eu vejo que precisa. Enfim, a gente já conversou sobre isso. Né? E aí eu tenho os dias que eu tiro para as minhas crianças. Então, por exemplo, dia de segunda e sexta é dia de cirurgia. Então, segunda eu faço a cirurgia, são geralmente as maiores, às vezes pode enrolar um pouquinho. Embora hoje eu tenha tomado cuidado para não marcar 2, porque aí eu estou sempre de tarde em casa. As menores eu marco na sexta, que são menores, dá para fazer mais rápido, ter alta mais rápido. E durante a semana eu faço os procedimentos estéticos, as pequenas cirurgias, as consultas. Eu passei para a tarde e de manhã eu fico com as crianças. Eu tenho 4. Eu falo com as meninas, eu tenho ajuda, né? Ela fala, mas é porque ela tem ajuda. Não, eu falo com elas, não é luxo meu ter vocês. Eu só posso ter vocês e pagar vocês porque eu estou trabalhando. Na hora que eu não trabalhar... na hora que eu não estiver trabalhando, se eu ficar em casa, eu não preciso, né, de vocês. Sim. Então, é uma troca. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho pessoas ótimas que trabalham comigo, pessoas maravilhosas, tanto no meu serviço, né, quanto aqui. A gente cresce junto, a gente se soma, né, a gente está sempre ajudando o outro. Então, tem pessoas na minha casa que me ajudam. Então, eu não consigo, até porque são idades diferentes, né? Eu tenho um com 2 anos, um com 7, uma com 9, e um com 11. Então, são situações diferentes. Então, o pequenininho, por exemplo, a babá já sabe. Ó, eu já falo, às vezes eu falo com ela, ó, acordou, se eu não estiver aqui, leva lá na capela, fala bom dia para o Papai do Céu, na hora que for comer um sinal da cruz, que é o que ele consegue fazer. Mas já está rezando quase Ave Maria. Ave Maria, ele cheia de graça. A segunda parte ela não sabe, mas ele vai de tanto escutar, ele vai fazer. Sim. Então, eu dou essa função para ela. Enquanto isso, eu fico com meus meninos, né? A gente está... eu ajudo eles nas tarefas, a gente está sempre lendo bons livros. Inclusive, posso até deixar um aqui, né, para as mães. Opa. Eu gostaria que tivesse me falado desse livro, que é um livro que eu acho que dá um leque, é de um padre, me fugiu o nome aqui, mas ele chama Rosa de Tannenburgo. É um padre que escreveu um cônego há muitos anos atrás. Os livros dos padres são ótimos, né?
Rosa de Tannenburgo. Olha, não conheço esse. Esse livro é maravilhoso. E esse livro eu vou falar para ele depois, para não cortar, vocês me perguntam dele depois, eu vou falar. Mas aí, assim, procuro ler livros com eles. Então, o pequenininho, eu faço questão de dar um banho nele, porque eles gostam, né? Que a gente já olha, mamãe, banho. Porque às vezes o que eu consigo fazer é dar banho nele, né? Comida, quando eu estou à mesa, as meninas, quando eu estou apertada, as meninas estão, mas quando eu posso, eu dou. Então, assim, porque as mães hoje exigem, ela querer, principalmente as que trabalham, né? A gente tem dentro da gente querer fazer tudo, mas saber administrar. Então, eu vou fazer também, mas eu posso, elas podem me ajudar. Então, eu faço o possível para dar, quando não dá, elas dão. A questão de dormir, colocar para dormir, de ler uma historinha para o pequenininho, para os outros, ajudar nas tarefas, fazer as catequeses, o tempo que eu tiro para eles. E aí vai surgindo essas oportunidades. E aí, de tarde, eu trabalho. Então, dividir hoje, né? Eu acho que é dividir o tempo, botar meta, falar, eu vou fazer com esse daqui, porque não dá para fazer tudo, às vezes, ao mesmo tempo, sempre. Né? Às vezes, quando você está lendo uma história, está vendo um filme, um está sempre de rabo de olho no outro, às vezes você começa lendo para um, aí vem vem o outro para escutar a leitura, né? Mas, assim, os 4 todos juntos, às vezes não dá. Mas não se apavorar com isso, organizar bem o tempo, organizar bem o tempo, ter um planejamento. Ó, isso aqui eu vou fazer com o pequeno, isso aqui com o grande, esse livro eu vou ler, isso que eu vou fazer com eles. Criar metas, assim, igual a gente faz no trabalho, com as crianças também. Sim. Porque se a gente não faz isso, o tempo passa e ele é muito rápido. Ele passa muito rápido e a gente deixa de fazer. E assim, eu vejo também que não é só o tempo também o obstáculo, porque às vezes acontece isso, porque o estudo, a oração, a vida de silêncio, a contemplação, de modo geral, exige também um foco. Às vezes pode ser uma tentação também. Você até separou um tempo, às vezes, para rezar, para estudar, etc. Mas chega nesse tempo você está pensando, meu Deus, mas meu menino, mas não sei o quê, mas meu trabalho, ou mas paciente, isso e aquilo. Então eu vou desligar o telefone, às vezes eu atendo para pegar só as urgências, mas quando eu estiver no consultório que eu vou ver, né? Estratégia também nesse sentido, né? Estratégia nesse sentido, verdade. E essa questão da atenção, uma coisa que eu achei interessante, né? Conheço a família da senhora. E tem a filha dela, a Duda. A Duda tem quantos anos? 9? 9. Tem gente que com 9 anos está colocando a criança na catequese, né? Criança com 9 anos colocando para aprender. Está pondo na catequese literalmente. A criança não sabe. Eu fui pároco, eu sei, né? A criança chega lá com 9 e não sabe fazer o nome do pai direito. Eu falei, 9 anos você já tinha que estar. Mas, por exemplo, a Duda está com 9 e já tem alguns anos que ela é catequista online. E dá uma catequese muito bem. Você tem influencer, que ver, influencer. Eu já olhei os vídeos dela, às vezes a doutora fala, dá uma olhada se está certo. Vamos deixar o arroba dela aí. Faz muito bem. E isso, então, é fruto o quê? De uma catequese que a senhora deu para ela bem antes, né? Então, desde pequenininha, você já foi ensinando, de modo que a menina com 9... Não, 9 é hoje, né? Tá fazendo mas ela já é professora de catequese desde 7, deve ser, né? Desde os 5. Desde os 5 já está ensinando, né? Ensina amigas, mães de amigas, e assim, com uma autoridade, né? Fantástico. Mas olha que interessante, como que... Tipo assim, não tem segredo, mas não tem muito segredo também, né? Ensinar as crianças, contar as historinhas de Jesus, essa idade menor, igual como a senhora disse, é uma esponja, absorve tudo, assimila. Sim. Você vê, com 9 a pessoa já tem uma personalidade, já cria uma personalidade, uma confiança. E ter persistência, padre. Por exemplo, ir à missa. Às vezes, no início, estou com sono. Hoje eles não reclamam mais. Então, você tem que pensar que você tem que persistir. Sim. Criar hábitos, não pode desanimar pelo primeiro ou ir pelo caminho mais fácil, né? Então, é igual rezar um terço. Não, mãe, não sei o quê. Então, assim, hoje eles já conseguem rezar, né? Às vezes tem. Não, mãe. Então claro. Você não reza, não. A gente vai rezando, aí reza também, fica consciência, reza também. Então, assim, saber que tem as dificuldades, eles são crianças ainda, né? Mas eles vendo os exemplos e a gente persistindo, eles conseguem. Quando você fala, não acredito, que ele já está rezando o rosário, que ele já está... Quando você vê, já está atingindo uma proporção grande. Já pega voo, né? Que benção, olha só. Sobre a missa, igual a senhora está falando. E a missa. Entender, porque se a criança vai à missa e ela não entende o que está acontecendo, ela não presta atenção.
Então, às vezes, o Léo fala assim, hoje eu não faço tanto, mas às vezes, para de falar, porque não, a gente não pode. Mas na missa, por exemplo, é o momento melhor de você. Não é o momento ideal que você explica em casa, mas às vezes na missa é uma oportunidade que você tem de falar no ouvido assim, olá, glória a Jesus. Depois que o sininho para de tocar, já é Jesus, né? E já não é mais o pãozinho, não. Então, e nessa hora você tem que olhar para ele. Então, assim, aí na hora do ato penitencial, inclusive vou deixar aqui uma dica muito bacana, tem um filme que chama O Maior Milagre. Ah, já vi. Ele é lindo, ele é de uma Catalina, chama Catalina, uma leiga, né? Nossa Senhora apareceu para ela, Jesus, e disse, né, o que aconteceu. Até encaminhei para o senhor uma vez, que fala do padre, né? Nossa Senhora fica atrás do padre, ele pergunta, por que você está atrás do padre? Porque meu filho não me deu o prazer de receber ele nas mãos. Assim, me deu esse privilégio. E tem um livro sobre isso, mas esse filme ele é inspirado nesse livro e ele é ótimo para as crianças. Então, ele mostra, né, na hora do ofertório, os anjos sobem com as ofertas. Aí aquele que não faz a oferta, o anjo fica triste, não sobe com nada. Eu falo, o que você está oferecendo para o seu anjo levar? Eles rapidinho já associa, vamos oferecer a minha vida e lembrar que as coisas espirituais são mais importantes, né? Então, por exemplo, eu quando era pequena, às vezes a gente pedia, né? Hoje eu ensino para eles, eu vejo isso com eles, às vezes eles pedindo, às vezes um ou outro, por exemplo, a minha menina que a gente está citando aqui, né? Ela às vezes pedir coisas espirituais, isso é importante a gente mostrar que, lógico, o material é importante, a gente precisa dele, sim, mas que o espiritual está à frente, né? E que a gente precisa dele. Então, na hora que Jesus que o padre levanta a hóstia, né? Que tem que olhar para Jesus, Nossa Senhora ensinou o que tem que falar, e eu sei falando durante a missa. Então, quando a criança entende os passos da missa, para que elas estão fazendo lá, elas começam a gostar da missa. Muitas vezes não entende, a gente, quando jovem, não entende, porque a gente ia lá, ninguém explicava para a gente. Mas quando a gente vai lá e sabe os passos da missa, isso torna mais gratificante. Então, eu acho que um segredo grande é esse, é ensinar para as crianças o que está acontecendo ali na missa, e esse filme, Maior Milagre, é fantástico. Ele mostra todos os passos da missa de uma forma lúdica para as crianças, porque elas gostam da imaginação, né? E esse filme dá isso. E da missa, uma vez estava numa palestra do padre Duarte Lara, que é aquele padre exorcista, né, de Portugal. Aí, ele falando assim, que às vezes as pessoas falavam para ele assim, que ele estava dando as dicas para ter uma vida espiritual, o mínimo para ter uma vida espiritual boa, né, e dando umas dicas bem básicas, né. Aí ele fala, às vezes as pessoas não levam uma vida espiritual boa, que fala que não tem tempo para ir à missa. Aí ele falou assim, olha, a oração de quem não tem tempo é a missa. Porque você, às vezes em 30 minutos, né? Você em 30 minutos, uma missa de dia de semana, 30 minutos a missa acontece. 30 minutos você vai num lugar, então, que você vai ter. Ali já perdoa os pecados veniais, né? Você já tem ali no ato penitencial, já perdoa os pecados veniais. Tendo essa graça da confissão, como tem aí no caso da Igreja da Senhora, mortais também. Depois, na missa, você tem a leitura da Sagrada Escritura, então você está lendo a Bíblia na missa. Você tem a pregação que você vai escutar, se teve ali. Você tem a adoração, porque aí, né, consagra, apresenta, já tem uma adoração ali na missa. Depois recebe a Nosso Senhor Jesus Cristo, recebe a bênção do Padre. Ele falava isso, você em 30 minutos você resolve a sua vida espiritual. Falei isso ontem, eu costumo, porque a gente tem que, para convencer, porque se você parar para pensar, você não vai fazer isso dentro de casa. Em 30 minutos, ler a Bíblia, ter seus pecados veniais, né, veniais, perdoados, receber a bênção do Pai, tudo isso que você falou. Recebe a bênção, adoração comum, recebe o corpo de Cristo, é muita coisa. Eu acho que eu também consegui essa graça, a Deus, eu tenho essa graça, né? Eu falei que é uma graça. A minha menina também, essa de 9 anos, ela tem ido todos os dias à missa. Eu acho que um grande incentivo é isso aí. Ela percebeu a importância da missa, né? Então, mostrar isso para a criança, passar isso para a criança. Qual o valor de uma missa, né? Tem um santo que fala o seu nome agora, que uma missa em vivo equivale a não sei quantas depois que morreu, né? Então, assim, é a oportunidade que a gente tem de nos santificar, de melhorar, né? Hoje a gente vai escutar, muitos falam, mas se fulano vai à missa, o ciclano vai à missa, e
e nem por isso ele é melhor. Não, nem por isso. Tem pessoas que não vão à missa que são melhores, mas se a pessoa está ali e ela está empenhada e ela entende os passos da missa, ela vai melhorar ela, sem comparação com outros. E a chance dela melhorar é muito maior se ela viver, de fato, o sacramento. O que acontece é que muitos não vivem e não sabem nem o que estão fazendo, né? Acho que quando vive não tem muito erro. Uma pergunta aqui, acho que está muito boa, a senhora vai saber responder também, porque está bem no dia a dia e na vida. Mas aqui, quais impactos você acredita que a ausência materna pode ter na formação dos filhos? Porque está interessante, porque a senhora falou que um período, foi até os 6 anos do mais velho, por exemplo, foi muito dedicado a isso, a trabalho, profissão, a mestrado, e depois chegou um tempo que a senhora viu, opa, tenho que virou a chave aí. Temperar mais isso aqui. Aí a senhora vê essa diferença? A presença igual da mãe, né? Porque eu vejo que a mãe é muito principal nessas idades, né? Eu vejo. O meu menino, o mais velho, ele chorava porque o pai saía e ele não estava nem aí quando eu saía para ir para o mestrado. Ah, sim. Você fala, mas que bom ter um pai presente. Sim, é muito bom. Mas ele, assim como só uma mãe presente não resolve, só um pai presente também não resolve. Porque a criança ela é metade o pai e metade a mãe. Então, ela tem que ter esse equilíbrio. Quando ela só tem de uma parte, seja só da mãe ou só do pai, isso não traz... Falta alguma coisa. Então, eu vejo hoje o meu menino com todas as dificuldades, que ele melhorou muito. E que eu, com certeza, alguma coisa, né? Mas isso faz parte. Deus até do mal tira o bem, né? Claro. Então, não fico olhando para trás, agora é daqui para frente. Tive essa oportunidade ainda de, antes de completar o 7, com um ano que eu lutei, eu falei, nós temos mais um ano antes do 7. E depois mais o 7. Então, eu vivo assim, contra o tempo, querendo passar o máximo para eles. Eu falo que Deus se fez carne, e Ele veio aqui e falou como tem que ser, a palavra. Então, às vezes eu falo, nossa, meus meninos às vezes falam, mãe, mas você, às vezes... antes eles falavam, né? Que tudo eu falava de Deus. Eu falei, não, mas... Aí eu falei, não, a gente junta o útil ao agradável. A gente tem como fazer memorização aqui, que a gente faz memorização completa, né? E fazer. Então, dosar tudo isso, né? E hoje eles pedem, eles gostam. Né? Ontem mesmo eu estava dando uma catequese para minha menina, eu vi o olhinho dela encher d'água. Ela falou, mamãe, obrigado. Eu não estou falando isso aqui para... Estou falando assim, para mostrar que dá frutos. Ela me agradeceu. Ela falou, mãe, ela é muito agradecida, mas ontem eu ensinando assim, ela ficou olhando para mim, eu vi que ela parou assim, o olhinho dela encheu d'água, ela falou, obrigado, mamãe, como você tem tanta sabedoria, como que eu sou feliz de poder ter uma mãe assim, que me ensina e tudo. Eu não estou falando isso para nada disso, não, tem muitos defeitos, mas estou falando isso para mostrar que dá frutos, mas que não é fácil, porque as pessoas às vezes querem o fim e não faz os meios. O meio é difícil, não foi da noite para o dia que ela teve essa... E a criança, no início, principalmente na primeira infância, a princípio ela faz por medo, por respeito, depois... Mas a gente tem que ensinar ela a fazer porque ela sabe que é o certo, mesmo ela tendo vontade. Eu sempre falo com meus filhos, um homem virtuoso não é aquele que faz o que... Não é aquele que faz o que gosta, é justamente aquele que faz o que não gosta. Então, fazer isso aí que você não está querendo não é virtude. Claro. Você quer ser um homem virtuoso, não quer? Então, mostrar para ele essas coisas, a gente consegue isso estudando a palavra, né? É uma luta, né? Então, a gente consegue... Tem gente que não tem a oportunidade de estudar, mas Deus dá sabedoria, porque Deus é bom, ele sabe de cada um de nós, mas aquele que Ele deu a oportunidade de estudar, eu acho que a gente precisa passar isso, né? A gente tem essa missão, a gente não é melhor do que os outros, mas ajuda também, né? O estudo. É o que vocês estavam falando. Uns vão pela fé, outros vão pela razão. Uns não conseguem pela fé, outros pela razão. E quando você junta a razão e a fé, aumenta a sua fé. Então, estudar. Então, eu procuro. As minhas catequeses são todas disso. São estudos que eu falo. O padre, às vezes, falou, anota, Ludmila. Eu vou lá, estou num retiro. Isso aqui vai virar uma catequese. E vira uma catequese, vai virando, e não sou eu. Deus vai iluminando, vai guiando, e eles vão usando isso aí para seguir a vida. De forma que o objetivo é que eles não façam por obediência, por medo, porque estão com medo ou porque respeito. Não, eles façam porque eles realmente entendam aquilo ali. Que vai acontecer um pouquinho mais quando eles estiverem na razão. Né? Mas, tendo o exemplo, não vai ser difícil. É muito fica mais importante fácil. também da parte dos pais que estudem, né? Se aprofundem também nas medidas de cada um. Sim. Porque imagina, né? Trocar ideia com outras mães, estar ali na comunidade,
com pessoas que pensam da mesma forma. E né? é um esforço, mas que vale a pena, né? Tem essa e não é recompensa. só para eles, é para nós. É a isso. gente se santifica fazendo isso. Né? Então, muitos dos defeitos dos filhos estão em nós. Então, a gente vê aquilo ali e fala, caramba, sou eu. Então, pera lá. Então, deixa eu fazer diferente aqui na frente. né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes, o que a gente faz, porque muitos dos defeitos dos filhos são os dos pais. Interessante. Então, é uma maneira de se portar na mesa, né? É uma maneira de como você trata o outro. Eles vão copiar tudo. Então, além de você estudar, você tem que dar o exemplo. Porque não adianta eu falar, uai, pera lá, isso não está certo. Ela está falando uma coisa, mas ela está fazendo outra. Né? Então, a gente vai ter essa oportunidade no dia a dia de ensinar todas essas virtudes, de trabalhar isso em nós e neles, né? E ficar atento a isso. Porque quando a gente sabe... Porque todos nós temos defeitos, todos nós temos os 7 pecados. E quando a gente reconhece isso, fica mais fácil. Porque aí a gente vai pedir a graça, Deus vai dando para a gente melhorar, e a gente vai entendendo o que um exemplo mau causa para uma criança, e a gente vai melhorando. Isso. Doutora, felizmente o nosso tempo está acabando, mas agradeço muito, viu? A ajuda que a senhora está nos dando aqui. Imagina, já tem todo esse trabalho com os filhos, a profissão, a casa. Ainda veio para cá, viajou para vir aqui. Nossa, muito obrigado fazendo mesmo. uma viagem para participar desse podcast. Agradeço a senhora. Ajudar a ter essa preocupação com o próximo, né? Aquela apatia que fala mesmo. Empatia, né? Com certeza vai ajudar muitas famílias, né? Imagina, se a senhora tivesse talvez que dar palestras para cada uma das pessoas que vai ouvir falando isso, talvez a senhora ia ficar anos viajando, né? Mas, graças a Deus, a tecnologia também veio para ajudar nesse sentido. Muito obrigado mesmo por ter se disposto a vir. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês por essa oportunidade, pelo carinho de sempre. E deixar o nome do livro que eu falei, Rosa de Tannenburgo. Depois a gente vê o autor certinho aqui. E coloca também na descrição aqui. É um livro que todas as mães estudar. Deveriam ler com os filhos. Eu me emocionei várias vezes lendo o livro. Tive a oportunidade de ensinar muita virtude com ele. E é um livro que você não tem que ler rápido, você tem que ler devagarzinho. Meditando, né? E trabalha muitas virtudes e ele é fantástico. Cônego Smith. Isso. Olha mesmo. só. Pronto, fica a indicação. Então, pois, muito obrigado pela sua audiência também, você que está em casa, que com certeza, né, deve ter tirado algum fruto dessa conversa. Envie para os seus amigos, aquelas pessoas que você acha que também tirariam bastante proveito de tudo que foi dito aqui. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal para também acompanhar os outros temas que a gente tratou. Tratamos de tantos temas, né, variados, ricos aqui no nosso podcast. E deixe sua sugestão de pessoas que a gente pode chamar, de temas que a gente pode tratar, que da nossa parte é uma alegria muito grande poder colaborar também com a formação de famílias católicas, famílias sérias, tomistas, profundas, e fazer o bem, né, padre? Muito importante isso. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada a vocês. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Muito obrigado. Até a próxima.